Olá, meus amigos! Vamos falar sobre estudos? Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, eu sou advogado criminalista e professor de Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal. E uma pergunta que sempre me fazem é a seguinte: Vitor, como é que você estuda? Como que eu posso apresentar um estudo mais efetivo, um estudo mais eficiente? E por que me fazem essa pergunta? Porque desde muito novo eu tenho o estudo como um hábito presente na minha vida. Então, pessoas que querem ingressar nesse caminho dos estudos, que vão se preparar para um concurso público, que querem ser profissionais melhores, estudantes melhores, frequentemente me procuram e fazem esse questionamento. E é justamente disso que eu vou tratar no vídeo de hoje. Mas antes de falar sobre como eu estudo, eu peço que você, desde já, deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você, além de me ajudar muito com o crescimento do canal, ainda fica por dentro de tudo que será postado daqui em diante. Beleza, pessoal? Mas vamos direto ao ponto. Eu fiz aqui só um esqueminha, alguns tópicos, para eu me recordar das falas, para ficar uma coisa mais organizada. Antes de falar especificamente sobre como eu estudo, eu quero explicar um pouquinho sobre como é essa minha trajetória de estudos. Como eu já adiantei no início do vídeo, desde muito novo eu sempre gostei muito de estudar. O estudo sempre esteve presente na minha vida. E especificamente durante o ensino médio, do tempo de escola, como é que eu fazia para estudar? Então, basicamente, eu me utilizava de resumos. Eu pegava um livro, os livros indicados pela escola, que a gente trabalhava nas escolas, na escola, e ia fazendo a leitura e resumindo aqueles pontos que eu considerava mais importantes. Vitor, mas e as aulas? Como é que você fazia com as aulas? Particularmente, pessoal, apesar de ser professor da área penal, eu sempre tive muita dificuldade de absorção, de assimilação de conteúdo apenas assistindo aulas. Então, nas aulas, assim, eu procuro estudar de forma muito ativa, eu vou anotando tudo que o professor fala de importante, não só o que ele passa no quadro, aquilo que ele fala também, que eu considero relevante, eu vou anotando. Mas ainda assim, o meu estudo ele só fica realmente forte, fortalecido, quando eu tenho esse trabalho de pegar um livro e fazer uma leitura realmente bastante ativa, resumindo, e é isso justamente disso que eu vou tratar. Então, durante o tempo de escola, eu fazia o resumo. Só que isso tinha um problema muito grande. Eu me lembro que eu tinha um professor de biologia que as aulas dele eram muito assim curtas, sabe? Muito superficiais. Ele falava de vários assuntos alheios à matéria, ao conteúdo programático, e aí chegava na hora da prova, a gente ficava completamente perdido, porque a gente não sabia o que estudar, já que ele tinha falado coisas que não estavam dentro do conteúdo programático. Daí eu pegava o livro da escola e fazia esses resumos manuais, ia fazendo a leitura e, consequentemente, ia resumindo. Só que qual que era o problema disso? Qual que é o problema que eu tinha, que eu enfrentava ao fazer resumos? Porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, muito detalhista. Então eu tinha medo de deixar de anotar alguma informação e ser surpreendido na hora da prova e acabar errando alguma questão de múltipla escolha, uma questão fechada, ou não sabendo responder uma questão aberta. Moral da história, os meus resumos ficavam extremamente extensos. Eu me lembro de uma prova, inclusive de biologia, dessa matéria que eu mencionei aqui, que o meu resumo ele ficou em um número de páginas maior do que a quantidade de páginas do livro. Então vamos supor que o livro, o capítulo que eu tinha que estudar para a prova tinha, sei lá, 12 páginas, o meu resumo deu mais de 20 páginas. E essa não é uma missão do resumo. O resumo realmente tem que ser algo sucinto, objetivo, algo que você vai bater o olho ali e vai se recordar do conteúdo estudado. Mas mesmo assim, mesmo enfrentando essa dificuldade de fazer resumos muito longos, foi basicamente a forma que eu utilizei para estudar durante todo o meu ensino médio. E aí, na reta final do ensino médio, eu não sei se vocês sabem, eu já comentei nas minhas redes sociais, mas antes de fazer faculdade de Direito e antes de advogar, o meu grande sonho era prestar concursos militares para justamente seguir a carreira militar.
E de fato eu prestei esses concursos militares, e fui aprovado. Eu estive durante um ano na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a SpaceX, e pouco mais de 6, 7 meses na Academia Militar das Agulhas Negras na AMAN, e eu acabei pedindo o trancamento da minha matrícula, porque chegando lá eu percebi que não era exatamente o que eu queria fazer da minha vida, mas posteriormente eu conto sobre isso em outro vídeo. Mas enfim, na preparação para concurso público, para o concurso da SpaceX, eu enfrentei uma dificuldade. Pelo seguinte, eu tinha ali alguns poucos meses para estudar desde a prova, e o concurso da SpaceX é um concurso de nível médio. Então caía todo o conteúdo programático do ensino médio, as matérias que a gente está acostumado. Se eu salvo engano, só não caía biologia, filosofia, sociologia, mas o restante tudo caía. Enfim, e aí eu tinha poucos meses para estudar, e insistia nessa técnica de ficar fazendo resumos, e como eu falei, eu era muito perfeccionista, muito detalhista, e tinha medo de omitir algumas informações dos meus resumos e ser surpreendido também na prova do concurso e acabar perdendo pontos preciosos ali que poderiam significar a minha reprovação. E aí eu me lembro de um dia em específico, assim, no meu estudo para o concurso da SpaceX, que acabou sendo uma reviravolta na forma como eu estudava. Era um sábado de manhã, eu acordei, era 7 horas da manhã, ia estudar, tinha feito toda uma programação de estudos para aquele dia e comecei estudando a disciplina de História, mais especificamente o conteúdo Idade Média. E aí eu estava estudando nos mesmos moldes. Peguei um livro, uma apostila, não me lembro bem, e estava fazendo o resumo. Só que moral da história. No final do dia, 7 horas da noite, eu me lembro perfeitamente dessa cena, eu não tinha estudado nem metade do que eu tinha programado para aquele dia. Por quê? Porque eu fiquei fazendo o resumo do conteúdo de História, anotando tudo. E, na verdade, eu não estava resumindo, eu estava praticamente copiando o livro, a apostila. E isso me deu um sentimento muito grande de frustração, de tristeza. Eu fiquei pensando, cara, eu não vou conseguir estudar tudo a tempo. Eu tenho poucos meses de preparação e o meu ritmo de estudos está muito lento. Hoje eu tinha que ter estudado várias coisas e fiquei o dia inteiro estudando Idade Média sem ter conseguido concluir o estudo por conta dessa forma lenta. E aí no domingo, isso como eu falei, foi num sábado, no domingo eu fiquei assim bem triste, bem reflexivo, bem pensativo, pouco consegui estudar. Mas decidi assim testar algo diferente. E aí a partir de então, quando eu ia pegar essas disciplinas da área de humanas, ao invés de ficar resumindo tudo ponto a ponto, eu pegava o livro e ia grifando, mas não grifando tudo. Eu ia grifando as palavras-chave de cada frase, de cada parágrafo, e formando frases, formando expressões ali que resumiam o conteúdo. E às vezes até colocava ali um colchete, uma chave do lado do parágrafo, escrevia algumas palavras ali resumindo a ideia principal daquele parágrafo. E isso me ajudou demais, porque o meu ritmo de estudos aumentou bastante e também facilitava as minhas revisões, porque como os meus resumos eram muito extensos, eu tinha dificuldade para revisar, porque eu não tinha que revisar uma matéria, 2 matérias, eu tinha que revisar várias matérias. E se os resumos são muito longos, acaba que eu perdia muito tempo também fazendo essa revisão. E aí, fazendo dessa forma mais objetiva, de grifar as palavras-chave de cada frase, de cada parágrafo, e depois colocar ali a ideia principal daquele parágrafo, só para eu lembrar depois que eu estivesse lendo, chegava num ponto que eu já tinha revisado tantas vezes que só de bater o olho naquela palavra-chave, naquela expressão-chave que eu tinha colocado ali, eu já sabia do que tratava aquele parágrafo, aquele capítulo, e só seguia, avançava mais rapidamente na leitura. Pois bem, então essa foi a forma que me ajudou a estudar, inclusive, como eu falei, eu fui aprovado no concurso, e aí lá no Exército, assim, a sistemática de estudo era bem diferente do que eu estava acostumado, eram muitos slides, muito material, assim, digital mesmo, e de fato, assim, eu tinha bastante dificuldade
para estudar, porque, enfim, tinha que ficar lendo aquilo, é difícil você ficar grifando e tal, mas enfim, é uma fase assim que em termos de estudo não foi um período muito produtivo da minha vida, até porque eu não me identificava muito com os conteúdos que eu tinha ali, então eu não gostava tanto de estudar e com toda sinceridade eu estudava muito pouco, menos do que eu deveria. E aí eu saí do exército, isso em 2016, e em 2017 eu ingressei na faculdade de Direito. E aí, para estudar, eu nunca tinha visto direito antes na minha vida, eu não sabia o que era importante, como priorizar os conteúdos importantes, né? Quais eram os conteúdos mais importantes, o que não tinha tanta relevância assim, e voltei a insistir naquele meu velho erro lá do ensino médio de ficar fazendo resumos, mas que não eram exatamente resumos, que eram, na verdade, cópias quase que integrais, literais, dos livros. Então, os meus resumos, eles também ficavam muito extensos. Eu perdia muito tempo, tanto na escrita, na elaboração desses resumos, quanto, posteriormente, na hora de revisar. Eu fui insistindo bastante nisso, só que isso estava me dando um sentimento muito grande de frustração, porque eu sentia que o meu estudo não estava sendo produtivo. Porque às vezes, sei lá, tinha passado uma hora e meia que eu estava estudando e eu tinha resumido 8, 10 páginas, ou seja, muito pouco, ou às vezes até menos do que isso, quando eu lidava com temas mais complicados. E aí, num período de férias da faculdade, eu comecei a pesquisar sobre métodos de estudo e tudo mais, porque no início da faculdade de Direito eu tinha um desejo muito grande de prestar concursos públicos, principalmente concurso da Defensoria Pública. Eu sabia que eu teria que lidar com uma gama imensa de conteúdos e que naquele ritmo de estudos, dificilmente eu conseguiria ter um estudo produtivo quando eu fosse estudar para concursos públicos. Atualmente esse não é mais o meu objetivo. Mas enfim, aí eu comecei a assistir vários vídeos e um vídeo que me ajudou muito, não sei se ele ainda produz conteúdos relacionados a isso, mas foram uns vídeos do, acho que Gerson Aragão, que ele fala sobre o método de aprovação. Então, no canal do YouTube dele tem muitos conteúdos gratuitos, tinham muitos conteúdos gratuitos, e num desses conteúdos ele falava sobre o estudo por palavra-chave. Quer dizer, fazer resumos era importante para você fazer a revisão posteriormente, mas tinha que ser uma coisa estratégica, uma coisa bem feita para ser um estudo mais objetivo, mais eficiente e você não perder muito tempo, tanto na hora de estudar em si, quanto na hora de revisar. E aí eu comecei a colocar em prática várias dessas técnicas que o Gerson passava relacionadas ao estudo de palavra-chave. Então eu parei de ficar copiando parágrafos inteiros, frases completas inteiras. Se eu lia, por exemplo, um parágrafo e eu achava importante, eu resumia em pouquíssimas palavras, escrevia em pouquíssimas palavras a ideia central daquele parágrafo. Se de repente o autor fez alguma citação, fez alguma referência, fez algum comentário crítico importante que eu achava pertinente, ao invés de eu copiar integralmente igual eu fazia, eu simplesmente fazia uma observação. Sei lá, por exemplo, eu estava estudando sobre ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal. E aí, ao invés de quando o autor fazia algumas considerações críticas sobre isso, eu escrevi assim: observação, problemas de uma denúncia oferecida sem justa causa. E aí eu colocava a página do livro que eu tinha feito a consulta. Porque aí na hora que eu estivesse fazendo a minha revisão, se eu achasse pertinente, eu só ia lá no livro e relia novamente, sem precisar ficar anotando aquilo e perdendo um tempo imenso. Então, realmente, eu passei a fazer um estudo mais direcionado, de resumos, mas um estudo mais direcionado, utilizando mais esquemas, setas e resumindo mesmo as ideias principais. E a partir disso, os meus resumos passaram a ficar bem mais curtos. E onde é que eu fazia esses resumos? Então, assim, durante muito tempo eu utilizava cadernos normais como esse aqui, né? Cadernos com pauta. Esse aqui, inclusive, é o caderno que eu utilizei para fazer o meu estudo para a prova da OAB. Então, por exemplo, ó, aqui um negócio jurídico, conteúdo de direito civil. Então, uma coisa bem objetiva, bem resumida, bem curta mesmo, só trazendo as ideias principais. Então, era assim que eu comecei a fazer o meu estudo por resumos. Posteriormente, eu comecei a ver uns vídeos também, sempre procurando melhorar assim, a qualidade dos meus resumos. E eu vi um vídeo também
de algum mentor aí de estudo para concurso, e ele estava falando que estudar com cadernos pautados, as pautas ali, elas confundiam um pouco o cérebro. Não sei se ele falou isso com embasamento e tal, mas ele falava que isso prejudicava bastante a absorção pelo cérebro e tal do conteúdo. E aí eu comecei a usar esse tipo aqui, ó. Eu mesmo montava o caderno, pegava várias folhas em branco, né, sem pauta, e eu ia fazendo os meus estudos a partir disso. De fato, assim, se a gente analisar, a gente percebe que a imagem ela fica muito mais limpa do que quando o caderno tem aquele monte de pauta. Então, também usei isso aí durante alguns semestres da faculdade. Só que isso também tem um pequeno problema, né? Para nós que somos da área jurídica, a gente percebe que constantemente vem uma lei nova, vem uma atualização de jurisprudência nova, né, de entendimento, de posição dos tribunais, tudo muda. E aí quando você usa cadernos iguais esses que eu mostrei aqui, que são cadernos que têm essas questões aqui que eu me esqueci o nome, fica difícil, né, para você poder fazer ali as correções necessárias, as atualizações necessárias no seu resumo. Então, muitas vezes, como é que você vai fazer para passar limpo e tal? E aí começa a ficar uma coisa mais desorganizada, porque você tem que rabiscar, fazer X, colocar post-it por cima, e aí vai ficando uma coisa bem bagunçada. E aí, o que eu fiz para tentar solucionar isso? Eu passei a usar as folhas de forma separada. Isso aqui é um resumo que eu fiz sobre direito das sucessões. Então, eu usava as folhas aqui de modo separado, sem prendê-las a nada aqui. Então, se por acaso tivesse alguma atualização de jurisprudência, alguma atualização legislativa, era muito mais fácil eu passar isso aqui a limpo do que realmente perder todo o conteúdo. Muito mais fácil passar uma folha a limpo, ou frente e verso, fazendo já as atualizações necessárias, do que simplesmente fazer o frente e verso. Sem falar também que, de repente, se eu quisesse acrescentar algo novo, igual, por exemplo, aqui tem a folha 1, o verso a folha 2. Aí surgiu algo interessante aqui. Eu posso fazer, por exemplo, 2.1, só acrescentar mais uma folha. Então, fica muito mais fácil para ter essa organização. Basicamente, durante toda a faculdade, quase durante toda a faculdade, eu usava esse método de resumos. Para mim, em termos assim de absorção de conteúdo, é o método mais eficiente que eu utilizo assim para fim de resumo, para fim de estudo, melhor dizendo. É o que me dá a maior taxa, assim, o maior índice de absorção do conteúdo. O ponto negativo é que eu perco muito tempo. Eu demoro bastante para fazer, então às vezes eu tenho a sensação de que o estudo não está progredindo, não está evoluindo. Os livros jurídicos, como a gente sabe, são livros, né, muito extensos, né? Ficar resumindo isso aqui, perdendo, entre aspas, perdendo bastante tempo, realmente às vezes me dava uma certa aflição, uma certa preocupação. Teve uma época na faculdade que, justamente para ter esse cuidado de fazer algo que fosse realmente resumido mesmo, que eu comecei a utilizar essas fichas aqui, ó. E aí, como elas são menores do que uma folha, eu realmente tinha esse cuidado de escrever, de passar para essas fichinhas aqui o que fosse realmente mais importante. E aí eu ia numerando, ó, 1, o verso 2, 3 e assim por diante. Então também me ajudou bastante. E me ajudou principalmente quando eu estava estudando para a primeira fase da OAB. Muito mais rápido para revisar, quando a gente já tem essa coisa bem resumidinha, bem objetiva mesmo. Mas eu sempre fazia questão de ler as doutrinas, tá, pessoal? Eu lia os livros de todas as matérias durante a faculdade. O resumo era algo montado por mim. Eu não comprava livros resumidos. Os resumos eram pessoais, personalizados, de acordo com aquilo que eu considerava mais importante. Já na reta final da faculdade, principalmente depois que eu fui aprovado na primeira fase da OAB, que o tempo começou a ficar mais curto, que eu tinha que dividir meu tempo com estágio, com TCC, com o estudo para a segunda fase da OAB, e sabendo que esse método de resumo não é muito eficiente para mim, eu passei a fazer uma outra técnica, que é a técnica que eu utilizo até hoje. Basicamente é aquilo que eu fiz quando eu estava estudando para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então eu vou aqui, ó, fazendo um colchete, chaves, no próprio livro mesmo, grifando aqui as palavras-chave, aquilo que eu considero mais importante, mais relevante,
colocando o resumo da ideia principal do parágrafo aqui para chegar num ponto assim de tanto já ter revisado, só de bater o olho naquela palavrinha-chave, naquela frase-chave que eu já coloquei ali, eu já sei do que se trata aquele capítulo, aquele parágrafo. Então é assim que eu faço hoje, fazendo setinhas, grifando, mas dentro do próprio livro e colocando as palavras-chave. É o método mais eficiente, aliás, melhor dizendo, se for comparar assim, com o grau de absorção de conteúdo, os resumos eles são mais eficientes para mim do que esse tipo de estudo fazendo a leitura, os grifos e as anotações. Mas aqui eu consigo uma rapidez, uma celeridade maior. Então, obviamente, também eu consigo ler uma quantidade maior de páginas e consigo revisar mais rapidamente também. Então, acaba que no final das contas as coisas se equiparam. A produtividade, ela se equipara, pelo menos para mim, né? E sem ter tanto trabalho quanto eu teria fazendo os resumos. Hoje eu só faço resumos quando eu vou pegar livros mais complexos, livros que exigem um conhecimento científico, filosófico mais avançado. Aí eu faço a questão de resumir sim, porque para eu conseguir ter essas ideias mais bem sistematizadas dentro da minha cabeça, uma coisa mais palpável para consulta. Mas fora isso eu sigo esse método, vamos dizer assim, de fazer a leitura. E antes de fechar aqui sobre essa questão de como eu estudo, eu só fiz essa pergunta: vale a pena fazer resumos? Ao longo da faculdade, eu creio que é algo que vale muito, principalmente se você vai pretender fazer concursos depois de se formar ou para estudar para a prova da OAB, porque se você já vai ter os seus materiais, seus cadernos ali de estudo prontinho, e aí você só vai ter o trabalho de revisar, sem precisar ficar estudando tudo do zero de novo. Então, isso me ajudou muito para o estudo para a prova da OAB e também para as provas de estágio. Eu só fazia consulta dos meus cadernos, dos meus materiais e tinha ali um ganho de tempo considerável. Entre cadernos ou fichas, eu particularmente prefiro as fichas hoje em dia, porque elas conseguem justamente por serem menores, eu consigo colocar nelas o que de fato é mais importante mesmo, sem correr o risco de ficar copiando tudo que está ali no livro. A prática, a técnica de fazer resumos pelo Word. Eu tenho muitos colegas, muitos amigos que estudam para concursos públicos, que estudam pelo Word. Eles vão lendo os livros ou acompanhando as aulas e resumindo ali o conteúdo pelo Word. Particularmente, eu nunca testei essa técnica. Ela tem uma vantagem muito grande porque ela facilita também o seu trabalho de atualização. Então, surge uma jurisprudência nova, uma lei nova, você consegue editar mais facilmente esse documento sem correr o risco de ter que ficar passando tudo a limpo ou de ficar tendo que ir riscando as coisas, né, as modificações e ficar uma coisa bem desorganizada. Então, é algo bastante prático, mas com relação se a absorção do conteúdo é melhor ou pior, particularmente eu não posso opinar sobre isso, porque eu não faço. E como que eu estudo hoje? Então, só para resumir, como eu estudo hoje, eu já falei a questão de realmente pegar o livro e fazendo ali um grifo nas palavras mais importantes, fazendo colchetes e chaves e escrevendo resumidamente a ideia daquele parágrafo para quando eu estiver resumindo, só de bater o olho, eu já me recordar. E para além disso, em todas as épocas da minha vida, desde a época do ensino médio, eu gosto de estudar fingindo, imaginando que eu estou dando uma aula sobre aquele assunto. Tá? Então eu fico repetindo em voz alta, eu ando por essa sala aqui e faço uma postura corporal de professor mesmo, fico tentando imaginar, antecipar perguntas, questionamentos que os meus alunos imaginários poderiam fazer em relação àquele conteúdo. Isso me ajuda demais, porque me faz verificar se eu realmente estou sabendo aquele conteúdo e me faz também passar as ideias de uma forma mais organizada, ter essa preocupação de organizar as ideias melhor dentro da minha cabeça. Inclusive, eu estou fazendo aquele curso do reservatório de dopamina e o Wesley, ele fala sobre isso, que o melhor método de estudo para ele é o método em que ele faz preparando uma aula. Ele vai estudando e vai lendo o conteúdo e vai montando slides, vai escrevendo sobre aquilo, pensando em dar uma aula. E muitos desses materiais ele nem utiliza, ele deixa guardado ali, mas o índice de absorção é muito maior. E esse preparar uma aula não é só jogar os textos ali no slide, no Word, não, ou no caderno, enfim. É realmente fazer uma coisa organizada, utilizar figuras, utilizar setas, deixar a coisa bem esquematizada, bem sistematizada, bem organizada.
essa questão de utilizar o PowerPoint, de utilizar, enfim, recursos digitais para fazer o resumo, eu não pratiquei ainda, mas eu até fiquei curioso e pretendo fazer. Obviamente, quando eu vou dar as minhas aulas virtuais, eu também acabo tendo que fazer esse tipo de material. E, de fato, eu percebo que a absorção do conteúdo ela é muito boa, muito proveitosa. Mas, às vezes, você não tem tempo de fazer isso, não sabe muito bem como mexer nessas ferramentas, ou simplesmente não quer, o simples fato de pegar o livro, de pegar os seus resumos, as suas anotações e repetindo aquilo em voz alta, como se fosse uma aula mesmo, ajuda bastante. É a forma que eu utilizo e é a forma que eu recomendo. Não acho assim que exista, ou pelo menos não conheço assim o que se fale sobre o melhor método. Várias pessoas utilizam técnicas aí que eu já tentei utilizar de forma esporádica e não funcionaram muito. Assim como eu sei que as minhas técnicas aqui também não funcionaram. Quando se fala em estudo, a melhor técnica ela vai vir da testagem. Eu, particularmente, precisei me frustrar muito, me decepcionar muito com a forma pouco produtiva como eu vim estudando para chegar nesse modelo atual de fazer a leitura e grifando só realmente as palavras mais importantes e escrever uma frase-chave ali, uma expressão-chave que vai me ajudar a recordar a ideia principal que está sendo tratada naquele livro. Então, só sanando essa dúvida aí que, vez ou outra, alguém traz para mim, é essa a forma como eu estudo. Tudo bem, pessoal? Se você gostou desse vídeo, eu peço mais uma vez que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado se você chegou até aqui e até o próximo vídeo.